Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos em nosso canal, que a paz do Senhor esteja convosco. E assim também, mais uma vez, a palavra de Deus que entra em sua vida, em seu coração, para te sustentar, para te trazer a boa nova, para te adentrar na espiritualidade da Semana Santa, que estamos vivendo, a Semana Maior. E claro que nesta terça-feira da Semana Santa, já caminhando muito mais próximo do Tríduo Pascal, somos chamados a estarmos com Jesus, compartilharmos, vivemos o mistério, vivemos a dinâmica da ceia do Senhor, da ceia pascal, da caminhada pascal, da nossa libertação. Por isso, então, vamos escutar o Santo Evangelho tirado desse dia, de João capítulo 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão, Pedro, fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu lhe der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ainda estamos dentro do âmbito da ceia. Lembremos que o evangelho de ontem falávamos do banquete. Todo o retrato que o evangelista está trazendo, ceia, banquete, ceia, retrata o quê? Retrata-se o sinal da Páscoa, do Cordeiro Pascal, da festa pascal. Lembremos que lá no Antigo Testamento, quando Deus disse para Moisés que aconteceria a libertação do povo e assim também viria também a praga, a última praga do Egito sobre aquele povo, né? Nós lembramos qual é a praga, a última praga do Egito, que foi a morte dos primogênitos.
que Deus pede para Moisés? Olha, vocês, cada família então mata um cordeiro, sem mancha, novo, sem nenhuma deficiência, um cordeiro bonito, mata-o e sela com sangue nas portas, para que quando o anjo da morte passasse, ali ele não entrasse, nem não ferisse ninguém. E assim aconteceu, assim ocorreu. Mas como que aconteceu isso diante de uma ceia? Faz o banquete, faz também lá o pão ázimo, o pão ázimo sem fermento, que lembra-se o que? O pão sem fermento lembra-se da pressa que se tem, da urgência para a saída, para a libertação, as ervas amargas que lembram também a escravidão do Egito, o cordeiro que lembra o sacrifício do holocausto, a expiação dos pecados, porque através dos pecados, através do próprio pecado que vem a escravidão, que vem a amargura, mas que também, meus irmãos, leva-nos também uma pressa, porque uma pessoa lerda ou lenta, ela tem que ter força para seguir adiante, ela tem que ter um impulso. Então o impulso, meus irmãos, é o amor de Deus, é a oportunidade que Deus está dando para caminhar. E é o que nós encontramos nessa passagem. Então todo o retrato da ceia judaica, da ceia pascal, nos remete o quê? A história da salvação, a aliança que Deus fez com o seu povo. Então o caráter de aliança, de banquete, que nós podemos dizer, como nós já enxergávamos ontem através da família de Betânia, e hoje também nós estamos contemplando com os discípulos, significa a aliança do Senhor, aliança prenunciada pelo Senhor, que há de se contemplar ou completar diante do mistério da cruz, no próprio mistério da cruz, quando de fato o cordeiro imolado, que é o próprio Jesus, derramará o teu sangue, e ali no derramamento do sangue acontece o verdadeiro banquete universal, o verdadeiro banquete, o verdadeiro sustento, a verdadeira abertura da porta do céu para que todos possam entrar, para que todos possam regozijar-se. Então esse é o mistério que nós celebramos, e de fato nós estamos dentro da ceia pascal, é a última ceia, Jesus está ali, é uma conotação diferente, Jesus está fazendo o discurso da despedida, e aqui, meus irmãos, é a despedida para quê? A despedida, ela tem duas realidades. Primeiro, a despedida da missão que já está chegando ao fim. Então a realidade pascal aqui toma um contexto que a passagem para essa realidade pascal, vamos colocar aqui essa situação, é o findar da missão de Jesus. A missão de Jesus chega agora à sua plenitude, ao seu ápice maior, que é o mistério da cruz, onde acontecerá a revelação, aonde é o último sinal que se encontra em João, que é o sinal do poder de Deus, do verbo encarnado, da divindade. Mas também, meus irmãos, a despedida de Jesus também remonta ao quê? A participação, o envio dos discípulos para a missão. Eles devem continuar, só que para continuarem, eles precisam o quê? Eles precisam viver o quê? O mistério da cruz. Por isso que a gente fala que o mistério da cruz, o mistério da salvação, aceitar o caminho de Jesus, requer o quê? Aceitar o verdadeiro propósito de Deus, porque a conversão é isso, é aceitar o verdadeiro propósito de Deus, e este propósito, meus irmãos, escapa-nos, não está dentro da lógica humana, não está dentro da maneira como nós pensamos, e se assim pensarmos também não será da nossa maneira, por isso que Deus é maior e Deus já nos conhece. E aqui nós encontramos de fato nessa ceia esta contrariedade ao propósito de Jesus. E claro, somente Deus, o seu amor, pode fazer isso. Usar dessa situação para redimir o homem. Usar essa realidade para ser uma ponte de salvação. Usar essa realidade para que possa ser um esteio de libertação. Usar da amargura para que possa encontrar docilidade.
E aí vem para nós uma realidade muito importante, trazendo para a nossa situação, de que quantas vezes, meus irmãos, nós nos coloquemos nessa ceia. Essa ceia relembra o quê? O mistério eucarístico, o mistério do crucificado, que se doa por cada um de nós, é muito atual para a nossa vida. É muito atual para a realidade que nós estamos vivendo, diante de todas as situações, e nós devemos enxergar do que nós estamos vivendo, qual é a minha vida eucarística. Hoje as pessoas até falam para mim: pai, eu tenho saudade de receber a Eucaristia, eu tenho saudade de receber a comunhão. Que bom, é bonito sentir essa saudade, mas que essa saudade que você e eu, cada um de nós temos ou podemos ter diante de uma situação, ela é salutar. Por quê? Porque nos leva a uma conversão. Antes, pode ser que eu tinha perdido o valor da Eucaristia, eu tinha perdido a presença de Jesus, pode ser que muitas vezes eu comungava Jesus de qualquer maneira, e era de uma forma tão automática que eu não conseguia enxergar isso. Pode ser que eu estava na missa naquele exato momento, mas eu não estava na missa, o meu corpo estava na missa, mas a minha cabeça estava na casa, estava no fulano de tal, estava lá não sei aonde, mas não estava na missa. Pode ser que eu vim na missa de qualquer jeito, sem nenhuma preparação. Pode ser que eu vinha na missa com pecado mortal. Pode ser que eu vinha na missa com o coração de Judas, não entrando em comunhão com Jesus. Pode ser que eu vinha como o coração de Pedro, para saber quem que é aquele que é pecador ou não, para ficar olhando para os outros. Não, mas como que aquele fulano pode vir na missa? Como que aquele fulano pode rezar? Ele faz isso. Posso ser como João na Eucaristia? E aí sim, somos chamados a sermos como João, recostar-nos no peito de Jesus. Eucaristia significa quando eu comungo, eu vou recostando no peito do Senhor, eu vou amando, eu vou zelando para aquilo que me foi confiado, para aquele que me confiou, para aquele que vem até a mim, para aquele que me ama. Quando eu comungo Jesus, eu me sinto amado. Meus irmãos, esta é a postura. Qual é a minha postura diante do mistério da Eucaristia, que é o prolongamento do mistério salvífico, que é a atualização? Nós já estamos caminhando para a quinta-feira. Por que, meus irmãos, na quinta-feira? Porque a quinta-feira é o mistério, meus irmãos, que nos faz contemplar diante daquilo que celebramos, o mistério incruento de Cristo, que nós depois meditaremos na sexta-feira, que é o mistério cruento, o derramamento de sangue do nosso Senhor para nos salvar do pecado, para nos fortalecer, para abrir-nos aos mistérios da salvação. E diante deste mistério da salvação, há de se experimentar a ressurreição. Então a maneira como eu vivo a Eucaristia é a maneira como eu vou ressuscitar, ou também como eu vou me condenar. É interessante porque eles perguntam: mas Senhor, quem é? E aí Jesus responde: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Por isso, meus irmãos, o pior traidor não é aquele que está distante da gente. E aqui entra cada um de nós, eu como sacerdote, você como leigo, você que participa. O traidor não vem de longe. O traidor pode nascer dentro de nós. Todos de nós temos um lado traidor. E nós temos que pedir para o Senhor nos curar. Temos o lado traidor de Judas, que não comunga o Senhor. Temos o lado negador de Pedro, que é covarde, que não assume a missão. Temos, meus irmãos, o coração daqueles que estão perturbados ali, que querem saber quem que é, mas que cada um deles tem um lado traidor, porque cada um deles não ficaram até o fim. O único que ficou até o fim foi João. E que nós tenhamos o coração de João. Por que ele ficou até o fim? Porque ele é o discípulo amado, e quem é amado abra, sofre, comunga, vive até as últimas consequências do Evangelho. Que nós possamos pedir isso ao Senhor nesse dia, que o Senhor nos ajude para enxergarmos nessa ceia quem eu sou. Eu sou Pedro, eu tenho sido como Judas, ou tenho sido como João ou os demais discípulos. E que nesta quarentena, nesse tempo em que você e eu, cada um de nós, meus irmãos, estaremos vivendo uma comunhão espiritual. Mas aqui eu dirijo de modo especial a você. É o momento de pedirmos a graça da cura. É o momento em que, na saudade que a gente sente por Deus,
chama-se a voltar para Ele e a pedir a graça necessária da conversão. Que não possamos ir embora como Judas, mas que possamos fazer o caminho diferente. Cair no pecado, cair na traição, mas eu me arrependo. Volto atrás, mudo de vida, faço exame de consciência e recomeço tudo de novo. Que o Senhor hoje nos ajude, para que não terminamos no episódio de Judas, que daqui a alguns dias vamos ver também, mas que nós terminemos, meus irmãos, claramente com um único episódio, e aqui nos é retratado a figura de Pedro. Que o Senhor hoje te abençoe e te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.